É a sexta do ano, né, que praticamente nós estamos aqui na igreja. É maravilhoso, é incrível estarmos diante da presença do Senhor e com o direcionamento do culto, as palavras, as oportunidades, ver que o Senhor ele complementa tudo aquilo que Ele já colocou em mim. Então é incrível, eu louvo a Deus por isso e engrandeço o nome do Senhor Jesus Cristo pelas suas misericórdias. Então vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Reis 4. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É incrível. Eu estava na escala para a próxima semana, mas foi antecipado devido ao nosso pastor não poder estar hoje. E quando a gente já se prepara, né, conforme a escala é liberada para a gente, e aí eu falei para o Senhor, Pai, que o Senhor venha falar comigo. E aí eu ainda tinha alguns dias, né, para poder estar meditando na palavra, mas o Senhor falou grandemente ao meu coração e eu falei, mas por que o Senhor me deu tão cedo, né, a palavra? E aí logo depois a gente, né, ficou sabendo que a escala seria antecipada e eu estaria ministrando hoje. Então, para a glória do Senhor Jesus, igreja, a palavra não é minha, ela é do Senhor e eu creio que o Senhor falará com o povo dele assim como Ele falou comigo. É uma palavra muito conhecida, que todos nós conhecemos. E eu falei para o Senhor, Pai, mas o propósito do Senhor tendo essa palavra é que o Senhor fale primeiro comigo. E quando Ele começou a falar comigo, Ele falava literalmente sobre a fé. E foi dito hoje no culto inteiro sobre isso. Então é incrível como o Senhor Ele fala, igreja. Então vamos estar lendo, em nome de Jesus, vamos até o versículo 7, do 1 ao 7. Aí eu leio um, a igreja próximo. Vamos todos ler ali no telão, que fica mais fácil, uma leitura só. 2 Reis 4, versículo 1 diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. 2. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. 3. Diz assim: Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte que estiver cheia. 5 diz assim: Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. 6. E sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: Traz-me ainda uma vasilha. Porém lhe dissemos: Não há mais vasilha. Então o azeite parou. E o 7 para finalizar: Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aleluia. A igreja pode se assentar, louvando o nome do Senhor Jesus. É incrível como a palavra ela é tremenda. Quando o Senhor ele coloca algo em nós, que nós declaramos a Ele: Senhor, que não seja nada de mim, que o Senhor venha falar. O Senhor ele fala e é incrível. Conforme o Senhor foi me dando essa palavra, igreja, a gente já conhece que é uma palavra que, né, muitos veem, uma palavra tão bonita. E no propósito das irmãs, o Senhor havia me dado ela. E aí eu ainda falei para o Senhor: Pai, é tão lindo, né, como o Senhor tem o agir dele, né? E conforme ele foi falando ao meu coração, ele me relembrou dessa passagem e aí eu consegui me aprofundar um pouco mais. O versículo ao qual o Senhor ele me chamou muita atenção, igreja, era o versículo 3. Volta para mim, presbítero, por favor. No versículo 3 disse assim: Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Aqui na minha versão, como é uma versão um pouquinho diferente, diz assim: Eliseu disse:
Vá pedir aos seus vizinhos que lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Aqui ele já deixa muito claro, vasilhas vazias, não poucas. E eu falei assim para o Senhor, Pai, mas por que das vasilhas vazias? E ele falava assim ao meu coração que era para ser enchida. Aí eu falei, tá bom. Quando nós voltamos no versículo 2, Eliseu pergunta para ela, o que você tem em casa? E aí ela responde para ele, eu não tenho nada, vírgula, senão uma botija de azeite. Conforme eu lendo a passagem e meditando com o Senhor, fui escrevendo conforme o Senhor ele me direcionava, são vários pontos que o Senhor colocou dentro de mim, igreja. Quando Eliseu fez aquela pergunta para aquela mulher, o Senhor me fez essa pergunta, filha, o que você tem aí? E aí muitas das vezes a gente fica tendo sem resposta para o Senhor. E aí conforme eu fui falando com o Senhor ele foi colocando assim em mim, às vezes vocês têm um pouquinho de fé, um pouquinho de esperança, um pouquinho. E eu falei, é verdade, Jesus. E é algo que é normal, dependendo do tempo da nossa caminhada, seja a gente com a caminhada no início, seja a gente com a caminhada um pouquinho mais cheio de anos, chega um momento das nossas vidas que a gente tem só um pouquinho. E o azeite, igreja? O azeite é a presença do Senhor. E o Senhor, ele falava grandiosamente, igreja, comigo. É a presença que nós temos que buscar todos os dias. É a presença que nós temos que se achegar constantemente. É da presença que nós temos que ser cheios, se alimentar com a palavra do Senhor. E ali aquela mulher estava passando por uma situação, por uma dificuldade. O esposo havia morrido, só estava ela e os 2 filhos. E os credores vieram, bateram na porta e falaram, você vai pagar? Ah, não tenho dinheiro não, então eu vou levar os seus filhos para serem escravos. Na minha versão diz escravos. Ou aqui na minha versão diz assim, versículo 2 diz, o meu marido morreu, como o Senhor sabe, ele era um homem que temia Deus, o Senhor, mas agora o homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos, a fim de serem escravos como pagamento da dívida. Eu estudando sobre essa passagem, diz que naquela época era normal fazer isso, né? Eles levavam os filhos, principalmente se fossem filhos homens, né, pastor? Para que eles trabalhassem para fazer o pagamento da dívida. Se eu não me engano, acho que era 6 anos, algo do tipo, que ficava até ali, até cessar a dívida. Mas pensa, você deixar os seus filhos irem para pagamento das dívidas. E o que aquela mulher fez? Ela correu até o homem de Deus. Hoje, igreja, eu e você temos o livre acesso a se achegar no Senhor Jesus. É claro que é importantíssimo quando a gente vai até os nossos pastores, até a nossa bispa, pede uma direção, fala, me ajuda aqui, eu não sei o que fazer. Eles vão nos direcionar porque eles são homens e mulheres de Deus. Mas hoje eu e você tem o livre acesso em chegar ao Pai e falar para Ele, Pai, eu não consigo. Eu não sei o que eu faço nessa situação, mas o Senhor sabe. Então quando o Senhor ele nos diz que aqui aquela mulher ela foi até aquele homem, ela sabia que viria uma ajuda, um caminho. Foi dito nessa noite, nosso único caminho é o Senhor Jesus Cristo. E Ele nos dá essa direção para nós nessa noite. Quando aquela mulher ela chegou ali, eu creio que ela estava com um coração atemorizado, com um coração preocupado. E agora o que eu faço? Quando Ele diz para ela, o que você tem em casa? E é isso que o Senhor pergunta para mim e para você hoje. O que você tem dentro da sua casa? O que está te faltando? Que Ele é o único que pode acrescentar. Foi dito, igreja. Se eu pudesse virar para os meus pastores para mim e falar, posso pregar mais não, porque o culto foi falado, o Senhor ele falou comigo e com vocês. Isso aqui é só é a cereja do bolo para complementar e a cada um escutar aquilo que o Senhor tem falado para nós durante o início do culto até este momento. Então o Senhor ele pergunta para mim e para você, o que você tem falta hoje? O que está te faltando? Qual é aquilo que está pouquinho lá na sua casa? E muitas das vezes, não só dentro da nossa casa, mas a nossa casa espiritual, nós mesmos, os nossos corações, o que falta em nós. E ali quando ela declara para ele, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Pode ir para o próximo, por favor. Ali ele disse, vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Porque aquilo que o Senhor tem para mim e para você não é pouco, igreja. É completo, é muito.
E é muito incrível como o Senhor ele falava grandemente. Não é pouco, é muito. Não vai buscar pouco. Não pegue poucas vasilhas, porque quando eu encho para transbordar. Eu encho na medida certa. Aqui essa mulher ela teve o aumento, né, do azeite na medida certa. Nem para transbordar e nem para faltar. Foi o certo. Então receba em nome de Jesus aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O 5 nos diz assim. Não, pode deixar o 4, por favor. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E deita o azeite em todas aquelas vasilhas. E põe a parte a que estiver cheia. As irmãs vieram, louvaram. A nossa líder ela não está aqui hoje. Então a gente tem aquele rodízio de uma escolhendo louvor, quando uma sente. E aí eu perguntei para a missionária Gi, missionária, tem algum louvor? Ela falou, hoje eu não senti ainda. Eu falei, vamos ficar com a operadora. A operadora foi lá, né, sentiu o louvor para a honra e a glória do Senhor. E o Senhor ele fala conosco. O culto inteiro, igreja. Eu louvo ao Senhor por isso. Foi falado. Entra dentro do teu quarto, fecha a porta. E ora ao teu Pai que está no secreto, porque é só Ele que vê. Quando nós estamos ali com as angústias dentro dos nossos corações, o que a gente faz? A gente se prostra ao Senhor, dobra os nossos joelhos. Tem tantas vezes, como foi dito no louvor, quando iniciamos o culto, a gente só sabe chorar. Nem palavras saem, né, das nossas bocas, a gente só sabe chorar. E muitas das vezes é com gemidos inexprimíveis, que se alguém estiver do nosso lado vai falar, Jesus, o que a mulher está falando? Não entende. Mas para a honra e a glória do Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus deixou o Espírito Santo aqui. Que mesmo aquele choro mais inconfundível, que muitas das vezes nem lágrima não tem, né? Mas que tem aquela coisa que está presa ali dentro, o Senhor ele entende. E Ele tem colhido as nossas lágrimas, eu creio nisso. Que por mais que seja difícil as situações que eu e você passam, que os nossos familiares passam, o nosso Senhor Jesus está conosco, igreja. Basta que nós venhamos ter essa fé. A bispa estava aqui falando para mim, né, como o culto tem falado da fé, eu falei, mesmo que for aquela fé do tamanho de um grão de mostarda, né, minha bispa? Que quando ela é regada ali pelo Senhor, ela floresce. E ali ela vira aquela árvore grandiosa. E é assim que nós temos que regar a nossa fé. É dia após dia, é momentos em momentos, mesmo que seja no momento de luta, de prova, no momento mais duro, a gente tem que falar para o Senhor, Pai, de mim eu não aguento mais. Mas eu sei que do Senhor vai vir algo. Glória a Deus por isso. E é maravilhoso poder sentir esse cuidado do Senhor. Aqui na minha versão, o 4 diz assim: depois fechem a porta e comecem a derramar o azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. É engraçado que eu fiquei pensando assim: o azeite em si, ele não veio tipo como se fosse de uma projeção do alto, né? Tipo, lançado assim da parede, que saiu. Foi direto da vasilha dela. Então, vamos pensar assim: se aquela mulher não tivesse a fé dela, ela ia virar um negócio e falar, não está enchendo nada. Eu ia cair, Jesus, né? Amém que eu fechei. E realmente agora ia descer o azeite, que estava aberto, ó. Ela, olha, está quente. Aleluia. Glória a Deus. Conforme ela foi derramando aquele pouquinho de azeite que ela tinha, daquele pouquinho não cessou. Foi transbordando. Foi enchendo, e os filhos tinham que vir trazendo as outras vasilhas. A gente não tem dimensão de quantas vasilhas os filhos pegaram, emprestaram para os vizinhos. Mas de uma coisa eu sei, igreja: aquele azeite ele não parou enquanto não teve a medida certa para aquela mulher. E é essa medida certa que o Senhor tem para mim e para você. Como o presbítero veio e disse, aquilo que nós necessitamos, as nossas necessidades, o Senhor ele acrescenta. Então receba esse acréscimo do Senhor na sua vida. Porque quando ele transborda, ele derrama o que é certo, o que é bom. Ele derrama sobre as nossas vidas aquilo que vai nos fazer passar por momentos que vai nos dar aquelas condições. O presbítero, meu esposo, ele veio e disse: a porta que o Senhor abriu na vida dele profissional é algo que a gente está vendo transbordar de Deus, porque só nós sabemos o que nós passamos. Mas o Senhor em tudo, igreja, Ele não deixou faltar. Ele usou grandemente a vida da nossa bispa para falar: nada vai faltar. Porque o Senhor entraria com a providência, Ele mandaria. Muitas das vezes as nossas vidas são tão incrédulas, como o nosso pastor disse, que a gente olha e a gente fala: vai vir da onde? Mas se você for questionar de onde vem, não questione, só acredite e confie que uma hora vem.
E graças a Deus o Senhor, Ele fez vir de lugares que a gente fala assim, tá bom, muito obrigada, Jesus, eu sei que é o Senhor. Então, conforme o Senhor ele foi ali enchendo aquelas vasilhas daquela mulher, Ele sabia, porque eu creio que o Senhor, Ele direcionou as crianças para ir, né, nos vizinhos, se foi 10, se foi 20, se foi 30, não sei. Eu só sei que eles pegaram conforme foi aquilo que o Senhor tinha para aquela mulher. E hoje, eu e você recebem do Senhor aquilo que nós precisamos. Não é para mais e nem para menos. É aquilo que eu e você precisa, na medida certa, para mim e para você. Por mais que a igreja não estão todos os obreiros, mas você está aqui. Então você leva para sua casa e para sua família. E aqueles que infelizmente não estão, que o Senhor possa alcançar lá também e derramar essa medida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tu és poderoso, Pai, e eu creio em Ti. Versículo 5 diz assim: então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Ali ela começou a se derramar. O versículo 6 vai nos dizer assim, prestem atenção, igreja, nessa versão. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. O filho responde: mãe, essa foi a última. Então o azeite parou. É incrível, né? Eu olho assim, eu costumo brincar com o pastor Eduardo e falo para ele que tem hora que a cabeça da gente fica meio doida, né? Parece que a gente entra assim na história, começa aquele negócio, vira uma coisa assim tão linda, que é o trabalhar de Deus. O meu esposo tem contado para mim como tem sido interessante ele fazer, né, o discipulado da teologia. E aí ele fala: amor, eu fico ali e eu entro na história. Eu falo: isso aí, faz você e conta para mim. Aleluia. Aí ele vai lá, fala, estuda um pouquinho, né? Ali ele sente o que Deus fala para ele, ele vai lá e passa para mim. E é incrível, porque eu não fiz ainda teologia, igreja. Quem sabe um dia Deus, né, abençoa para que eu faça também. Mas eu fico muito feliz que o meu esposo está nessa parte fazendo para ele. E quando ele faz, é algo incrível, que aí ele fica ali, né, passando para mim aquilo que ele tem aprendido com o Senhor, e é gratificante. Então pare para pensar. Aquele pouquinho que você tem aí, receba do Senhor um aumento hoje, porque essa palavra ela está aqui. Eliseu ajuda uma viúva pobre. Tem umas versões que falam o aumento do azeite, né? Então, conforme o Senhor ele foi colocando dentro de mim, igreja, o Senhor ele deu algumas ordens para mim entender. Ele colocou a primeira ordem: entra dentro do teu quarto. Vai ser dentro do teu quarto que você vai conseguir. Hoje nós não estamos dentro da nossa casa, mas nós estamos dentro da casa do Senhor. E o quarto que é dito é aqui. É esse quarto aqui, é o nosso coração. Então se apegue com o Senhor dentro de si. Porque pensa assim, tem situações das nossas vidas que a gente não vai estar dentro da nossa casa passando pelo processo. A gente vai estar trabalhando, a gente vai estar em alguma situação. Então vai ter aquele momento que a gente vai pensar assim: mas peraí, eu vou ter que ir lá para minha casa para poder entrar dentro do quarto? Não. Fecha os seus olhos, se você pudesse aquietar num cantinho, fala com o Senhor. Essa é a primeira ordem que o Senhor colocou no meu coração. Entre dentro do seu quarto, feche a porta e fale com o Senhor. Porque é Ele que tem todas as respostas para mim, para a sua vida. E a segunda ordem é a fé, igreja. É a fé de nós olharmos, mesmo que aquilo esteja tão pouquinho, mas a gente pensa assim: não, está pouco aqui, mas eu creio que em nome de Jesus o Senhor há de aumentar. E quando o Senhor ele coloca isso em nós, é porque Ele sabe aquilo que muitas das vezes não é que falta, mas já está ali no limite. Porque tem momentos nas nossas vidas que a gente chega no limite, que a gente olha assim para a situação e a gente fala: Jesus, e agora? Não sei mais o que fazer. Eu não sei para onde percorrer, eu não sei em que caminho que eu vou, qual é a direção que eu tomo. A direção é a única, igreja, é o Senhor Jesus que pode dar para mim e para você. Infelizmente, nós, humanos, a gente não tem como virar e falar assim: missionário, vai para a esquerda. E se ela tiver sentido que ela tem que ir para a direita, né? O que ela vai fazer? Aí ela vai falar: não, eu vou ouvir a voz do Senhor, eu vou ler a palavra do Senhor, vou buscar o Senhor, vou falar: Jesus, me confirma. Se realmente a irmã foi boca de Deus e for para mim para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se for para a direita, eu vou para a direita. Mas o Senhor, Ele pode todas as coisas. Então ouça a voz do Senhor. Ouça que o Senhor tem falado comigo e com você. Por mais que a situação esteja difícil, ouça o Senhor. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Marquei. Conforme o Senhor foi me direcionando, eu ainda coloquei assim:
O azeite na Bíblia representa a presença de Deus, o Espírito Santo, a unção de Deus. Aqui na passagem, conforme ela ia deitando o azeite, que ele iria enchendo, era para que ela estivesse ali. Ela encheu todas as vasilhas, ela foi aonde vendia o azeite, ela vendeu porque valia muito. Dali ela olhou lá na cara do abençoado, do credor, falou: quanto é que eu te devo, meu querido? Ah, é tanto, toma aqui, estou pagando para você, muito obrigado, Deus abençoe. E é engraçado que era uma dívida do esposo. E ficou para ela, teve que ficar para ela, porque eu creio que os filhos eram pequenos, eles não podiam trabalhar. Então o Senhor, Ele vê a sua e a minha necessidade. Ele sabe aquilo que nós precisamos e no momento certo Ele nos dá a estratégia para que a gente consiga, né, fazer conforme tudo aquilo que a gente tem para fazer. Ele não nos deixa desamparados, igreja. Como eu disse, só Deus sabe o que nós passamos com relação ao trabalho do meu esposo, porque ele é o único provedor da nossa casa, porque eu não trabalho. Então, quando a gente se viu em momentos de desespero, eu falei: Jesus, e agora? E aí o Senhor, Ele falou para mim: fica firme, não cai não. Porque aí eu sei o quanto ele também estava preocupado, mas eu não poderia esmorecer. Eu tinha que ficar firme. Eu tive que passar para ele uma força que não veio de mim. Porque eu, dentro de mim, eu estava totalmente preocupado. Mas o Senhor, Ele foi falando para mim: filha, você já sabe. E aí uma vez eu conversando tanto com a bispa como com o pastor Eduardo, eles falaram para mim: a mulher sabe, ela é dificuldade, então permaneça, fica firme aí, não esmorece não. Se tiver que chorar, chora quando ele estiver longe. Aí muitas das vezes eu chorava quando ele não estava em casa, mas eu chorava com quem? Eu chorava com Jesus. Eu falava: Jesus, eu sei que de uma coisa é certa, o Senhor vai nos dar, o Senhor vai nos ajudar. E foi assim. Então não é diferente na sua vida, não é diferente na minha. Eu sei que cada um de nós passamos uma situação, um processo, mas o Senhor, Ele nos faz enxergar e nos faz ver e contemplar o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Então, aquela mulher, igreja, ela foi e necessitou desse aumento do azeite para que ela pagasse as dívidas dela. O Senhor, Ele coloca assim: o azeite nas nossas vidas é a presença. Então, conforme Ele está falando sobre isso, Ele nos diz que aquilo que falta, aquilo que está bem pouquinho nas nossas vidas, vou repetir, se nós estamos com pouca fé, com pouca esperança, com pouco amor para o próximo, se está bem pouquinho, o que for, o Senhor, Ele está aumentando na minha vida e na tua. Eu falei para o Senhor isso: Pai, aumenta em mim. Muitas das vezes a gente faz as nossas orações, sempre pede ao Senhor: Pai, retira de mim tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que afasta a minha vida de Ti, Pai, e acrescenta em nós. Retira de nós aquilo que tem muitas das vezes sobrado, que não é bom. Então acrescenta, Senhor, acrescenta em mim a fé, Pai. Acrescenta em mim, Pai, o amor para com o próximo. Acrescenta em mim, Pai, tudo aquilo que falta na minha vida. Então é isso que o Senhor, Ele coloca em mim e você, igreja. Que nessa noite nós possamos ouvir a palavra dEle. Ouvir Ele falar com essa mulher. Porque nós sabemos que aqui ela teve a direção da boca do profeta. Mas eu também sei que foi o Senhor falando ali através de Eliseu. A gente presta muita atenção, né, na vida de Elias, que foi um homem de Deus. E Eliseu estava ali do ladinho dele, né, querendo aprender como abençoar. E aí, quando Elias faleceu, Eliseu foi lá com a direção de Deus, ficou no lugar dele e ajudou o povo. Ele subiu, é verdade, ele foi arrebatado, aleluia, é verdade, gente, me desculpa. Então é uma coisa que ele ficou ali, fez, ajudava o povo. Então hoje eu e você podemos ser, como a nossa bispa diz, boca de Deus para alguém que necessita, que chegarmos em alguma situação das nossas vidas e falar algo de Deus para aquela pessoa. Pensa assim, pensa aí, você no seu cantinho aí. Alguém da nossa casa, da nossa família está necessitando de uma palavra, de um consolo, de um conselho. Que o Senhor possa encher as nossas bocas com a palavra dEle, para que a gente vá até essa pessoa e fale aquilo que o Senhor tem para falar. Mas que nessa noite, igreja, não só nós que estamos aqui, mas quando nós chegarmos dentro dos nossos lares, que a gente possa levar essa porção, levar esse azeite aumentado pelo Senhor e derramar sobre as nossas casas e colocar: Senhor Jesus, o Senhor nos deu esse azeite, o Senhor aumentou em mim, então que através de mim flua para aqueles que necessitam, que estejam na nossa casa. Então leve um pouquinho dessa porção, leve, não fique só para você, mas leve para a tua casa, leve para a tua família. Foi algo tão incrível. Nós ensaiamos na segunda-feira com um grupo de louvor e ensaiamos esse louvor do poder da adoração.
E ele declara: leva cura para a sua casa, leva milagre para a sua casa, porque hoje o nosso Deus faz. Hoje o Senhor ele marcou esse encontro comigo e com você para que nós pudéssemos ser cheios aqui dentro. Se algo está vazio aí, já receba aí em nome de Jesus. Seja cheio do Senhor, para que quando você sair daqui da porta da igreja para fora e você chegar na sua casa, você ser transbordante dentro do seu lar. Porque por mais que aqui este azeite ele não transbordou para fora, mas nós podemos transbordar do Espírito e levar para a nossa casa, declarar sobre os nossos lares que nós estamos levando a cura, que nós estamos levando o renovo, que nós estamos levando a presença do Senhor. Como é simbolismo do óleo, é a presença do Senhor, a unção de Deus. Então leve para a tua casa, leve para os seus, porque é só o Senhor que pode. Aumenta, Senhor, em nós a fé. Aumenta, Senhor, em nós aquilo que está bem pouquinho. Aumenta. Volto a dizer, lá no versículo 3. Aleluia, Jesus. O Senhor, Ele nos manda pegar vazias, não poucas. Porque o que o Senhor tem para mim e para você não é pouco, é muito. Que vai chegar e vai suprir todas as nossas necessidades. O Senhor, Ele tem dito já, igreja. Hoje é sexta-feira, o Senhor, Ele falou na quarta, quando Paulo estava ali, que ele disse que eu sei padecer necessidade, eu sei ter muito e sei ter pouco, mas Ele podia todas as coisas em Jesus Cristo. E hoje aí você também pode declarar isso, porque são dias e dias nas nossas vidas. Tem dias que nós temos, tem dia que nós não temos muito, mas nós também não temos nada, assim, tipo de não ter nada. Porque o Senhor, Ele sempre entra com a providência dEle, Ele sempre entra com a bênção, Ele sempre manda alguém lá bater na tua porta e falar: ô irmã, eu fiz muito, quer um pouquinho? Toma um pouquinho. Então Ele não deixa faltar. E é algo que é lindo demais. Eu falo muito para o Senhor que nós temos vivido isso pela misericórdia de Deus, porque por mais que no momento da situação você se desespera, mas quando você põe o seu pé no chão, você fala: peraí, eu sei o Deus que eu sirvo, então eu sei que alguma coisa vai acontecer. Pode até ser que os meus olhos não enxerguem devido à situação, mas algo pode acontecer. Muitas das vezes nós declaramos, né? Vai acontecer. Então a gente tem que ter essa fé. Quando os servos de Deus vêm e falam: leva lá para sua casa, chega lá na sua casa, bota a mão, unge, profetiza, abre a tua boca e fala alguma coisa, a gente tem que ter essa fé. Por mais que às vezes as pessoas podem falar: ixi, é um povo doido. Mas seja doido com o Senhor. E entenda que o tratar de Deus, ele é diferente na minha vida, diferente na sua. Mas uma coisa é certa, igreja. Quando o Senhor ele nos dá, que Ele nos diz que Ele aumenta, Ele aumenta. Isso nós temos que ter essa fé. Aleluia, Jesus. E o versículo 7, para encerrar, igreja, ela diz assim: ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e seus filhos irem vivendo. Ali naquela versão ela diz, né? E vivei do resto. Eu não posso dizer para você que isso que o Senhor fez aqui neste momento durou a vida inteira dela. Mas eu acredito que quando ela necessitou novamente, ela teve o cuidado do Senhor. Então, está dizendo aqui que durou até a seca acabar. Então o Senhor, Ele sabe ali o que eu e você precisa. Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe do que eu e você precisa. Então, no tempo certo, o Senhor, Ele prepara tudo e faz com que nada falte. Então, igreja, da mesma maneira que eu recebi, eu agradeço muito ao Senhor, porque eu falei para o Senhor, eu falei: Pai, o Senhor sabe como eu estava e como hoje eu agradeço tanto ao Senhor pelas misericórdias, pelo cuidado que o Senhor tem tido com a minha família. Mas eu também peço que dentro de mim não falte a sua presença, não falte o seu renovo dia após dia, não falte o seu amor dia após dia dentro de mim. Que nós possamos, igreja, ser canal de bênçãos na vida daqueles que necessitam, sermos diferencial onde nós pisarmos as plantas dos nossos pés, que a gente possa entregar para o nosso vizinho, para os nossos irmãos, para os nossos familiares e falar: sabe o Deus que eu sirvo? Ele fez aquilo na minha vida, Ele pode fazer na sua. Então que sejamos cheios da presença do Senhor. Aqui o azeite foi para suprir as necessidades daquela mulher, mas hoje o azeite é a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Então que nós buscamos sim aquilo que nós necessitamos para a nossa casa, mas que a gente busque mais ainda, como foi dito: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e as demais coisas Ele acrescenta. Então isso que ela necessitava eram as demais coisas, porque eu creio que ela estava buscando ao Deus vivo e verdadeiro. E ela sabia que se ela fosse um profeta, ela ia alcançar ali uma direção. Então hoje eu e você serve ao Deus vivo e verdadeiro. E nós podemos nos achegar a Ele, entrando dentro dos nossos quartos, fechando a porta, clamando, gritando. Fale com o Senhor da maneira que o Senhor te direcionar, mas fale para Ele, porque Ele aumenta em nós aquilo que está bem pouquinho, amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade, deixe as palmas louvam ao Senhor.